irmãos em meu favor, para que o Senhor me ajude nestes minutos que temos, que correm para o final do trabalho. O Senhor me dê a graça, a sabedoria e a sua inspiração dentro da sua palavra, para compartilhar com a amada igreja e com os amigos ouvintes uma porção da palavra de Deus e uma reflexão bíblica para nosso enlevo espiritual. Quantos dizem amém? Amém. Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. E você neste momento preste atenção no que Deus tem para o seu coração nesta noite. Convido a todos a permanecerem atentos à palavra do Senhor. Diz assim no capítulo 5, versículo 1, sem mais delongas, diz a palavra de Deus: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Então eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quantos dizem amém? Meus amados irmãos, o livro do Apocalipse, o livro das revelações, é o único livro profético que compõe o cânon do Novo Testamento. Este livro foi escrito pelo apóstolo João, o último dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o mesmo estava isolado na ilha chamada Patmos, por causa do testemunho que dera acerca do Senhor. Diz o apóstolo no primeiro capítulo, versículo de número 9: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Nós sabemos, meus amados irmãos, que o apóstolo João foi jogado nesta ilha por causa da perseguição promovida contra os cristãos do primeiro século. Domiciano, imperador de Roma, nesta época, perseguia o último dos apóstolos. Tentando matar e não tendo êxito, jogou na ilha chamada Patmos, que era um retiro ou um exílio para criminosos políticos, para pessoas que causavam ameaça ao império. Porém, amados irmãos, o apóstolo João foi preservado por Deus para justamente descrever as coisas que ainda haviam de acontecer. Nós sabemos que o livro do Apocalipse, em algumas partes já se cumpriram, algumas estão se cumprindo debaixo do nosso nariz, e muitas outras ainda estão prestes a se cumprir. Jesus havia feito uma promessa a João no evangelho que leva o seu nome, no capítulo 21, versículo 21, quando Pedro está ali com Jesus, abrindo um diálogo acerca da vida de João e o que sucederia àquele apóstolo, visto que tantos outros foram martirizados. E Jesus, olhando para Pedro, disse que convinha que João vivesse até que tivesse presenciado o dia da sua vinda gloriosa. João foi deixado em Patmos para ser possivelmente devorado por uma fera. Estava ali como um indigente, esperando a própria sorte, estava ali
para ser acometido de uma fera que vivia naquela ilha, ou até mesmo morrer de fome. Mas crente que tem promessa, ele não vai antes do tempo. Crente que tem promessa, existe uma blindagem de Deus em volta da sua vida. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que mesmo ele estando nesta situação adversa, contrária, onde tudo apontava para que João desistisse de Deus, desistisse de Cristo, pois para muitos o Evangelho é uma mensagem para que o homem enriqueça, seja famoso, seja rico e milionário. Mas Jesus não nos prometeu riquezas. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivesse bom ânimo, porque em meio às aflições, a presença de Deus, ela é permanente na vida daquele que lhe é fiel, na vida daquele que não retrocede, que não olha para trás. Porque Jesus disse que aquele que lança a mão ao arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Jesus fez questão de tomar como exemplo a mulher de Ló, cujo coração estava em Sodoma e Gomorra, e quando olhou para trás se transformou em uma estátua de sal. O escritor aos Hebreus diz que nós não somos como aqueles que recuam, porque a alma de Deus se entristece com aquele que volta e retrocede, mas somos aqueles que creem para a conservação da alma, porque só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Quantos creem nesta promessa? Levante a mão e faça barulho esta noite, porque esta rua é da igreja. Adore a Deus, glorifique ao Senhor, meu irmão. Oh, glória ao nome de Jesus. João podia desistir, blasfemar, murmurar, virar as costas e dizer: estou abandonado, estou perdido. Mas quando o crente usa a fé e ele entra no Espírito, porque João diz: e me vi no Espírito, me achei em Espírito no dia do Senhor. Quando o crente está em Espírito, Pátimos, que é ilha para prisioneiro, se transforma em um grande aeroporto, aonde pousa as aeronaves da revelação e da graça de Deus. Você pode estar ilhado esta noite, esquecido, abandonado, rejeitado, escorraçado, mas se você entrar em Espírito esta noite e se ligar no trono da graça, te prepara, porque Deus vai arrebatar o teu coração, Deus vai dar um novo curso à tua vida, e você vai experimentar esta noite a visão e a revelação de Deus neste lugar. Quantos creem nesta palavra? Oh, glória! O apóstolo João, meus irmãos, ele chega no ápice do livro do Apocalipse, porque ele é convidado até a sala do trono, a plataforma do governo celestial, e diante desta grandeza ele é interpelado por um dos anciãos a olhar para um livro selado com 7 selos por dentro e por fora. E por que eu digo que ele chega ao ápice da história da humanidade? Este livro, meus amados irmãos, representa o contrato de posse de toda a humanidade. E ele ouve dizer que ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo da terra existe alguém com cabedal, capacidade, com condições de abrir o livro e olhar o seu conteúdo. Somente o proprietário legal, somente aquele que por direito comprou, tem acesso livre para examinar o conteúdo daquele contrato de possessão. Nós sabemos, meus irmãos, que a posse da terra foi dada ao homem no princípio. Quando Deus criou o homem, criou-o conforme a sua imagem, deu ao homem o seu caráter e o revestiu de santidade. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Deus abençoou
abençoou o homem e disse: dominai. Foi a primeira palavra que Deus proferiu, abençoando o homem, dizendo: dominai. O homem foi colocado como mordomo, como administrador da terra, aquele que tinha a posse legal. Diz a Bíblia no Salmo de número 8, que a terra ele deu aos filhos dos homens. Adão era a coroa da criação de Deus. Adão dominava os répteis, Adão dominava os mamíferos, Adão dominava as aves do céu, Adão dominava os peixes. Era lindo, meus irmãos, a comunhão que Adão desfrutava com Deus. Diz a palavra de Deus que toda a viração do dia Deus descia para comungar com o homem. Em Gênesis capítulo 2, versículo de número 8, diz a Bíblia Sagrada que Deus plantou um jardim chamado Éden para o homem viver com a mulher. Observe que Deus plantou, Deus trouxe algo do céu e plantou na terra para que o homem pudesse viver dentro do Santíssimo de Deus, dentro do palanquim de Deus. E o que é um palanquim? O palanquim é um palácio em miniatura. Deus construiu um palácio em miniatura para Adão e Eva viverem eternamente, desfrutando das benesses de Deus, da bênção de Deus. A Bíblia diz que Deus fez com que 4 rios banhassem a cabeceira ou as cabeceiras do jardim: o rio Gion, o rio Pison, o rio Tigre e o rio Eufrates. Observe que eles banhavam em 4 pontos as cabeceiras do jardim do Éden. E eu entendo com isso, se era 4 pontos, era num formato quadrado, porque o que estava dentro era santíssimo, porque todo santíssimo é quadrado. No lugar do santíssimo, onde estava a arca da aliança, era um lugar quadrado. Para morar na Nova Jerusalém, você tem que ser moldado pela forma da Nova Jerusalém, que João vê num formato quadrado e com os 4 lados iguais. Quem é redondo não se encaixa com a forma e os ditames que a Nova Jerusalém exige. Por isso que eu não tenho problema que alguém me chame de quadrado. Deixa eu ser quadrado, porque o meu reino não é deste mundo. Eu não sou daqui, eu estou caminhando para Nova Jerusalém, mas a nossa cidade está nos céus. Do lado de fora estava a floresta, do lado de dentro do jardim o palanquim de Deus, o lugar santíssimo, aonde tinha coisa agradável à vista, porque Deus plantou uma árvore que era agradável à vista. Ele colocou árvore boa para se comer, e ele colocou também uma árvore chamada árvore da vida. Observe quantas árvores o homem tinha. Tinha 3 árvores: a árvore que era agradável à vista, a árvore que era boa para se comer, e também tinha a árvore da vida. Mas em uma das excursões de Adão, enfastiado de Deus, ele sai do lugar santíssimo sem confirmar a sua eleição, porque o desejo de Deus era que Adão comesse da árvore da vida, confirmasse a sua vida eterna, os seus olhos se abririam para o mundo espiritual e Adão poderia explorar toda a terra com o discernimento perfeito, porque quem é espiritual discerne tudo e por ninguém ele é discernido. Mas quando o homem se enfastia de Deus e deixa o lugar que Deus plantou para ele, no lugar da presença de Deus, quem entra lá é a serpente sagaz. Porque o inimigo não quer que você permaneça no lugar que Deus lhe plantou. Porque um dia ele perdeu a posição que ele possuía, e ele não fica satisfeito quando Deus planta alguém no lugar da bênção. É por isso que ele quer tirar o pai de família de dentro de casa e levá-lo a um meretrício, levá-lo a uma mesa de bar, levá-lo a uma roda de drogas, levá-lo à prostituição. Ele quer tirar a pessoa da posição que Deus plantou para levá-lo à sarjeta. E quando Adão sai do jardim sem ter
das coisas, a serpente, cuja Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, que era a animalia mais sagaz, ou mais astuta de todas as animárias do campo. O campo é uma representação do mundo. O mundo jaz no maligno. Caim matou seu irmão Abel no campo. O campo é sinônimo de selva, selvageria, voracidade, carnalidade. Por isso que a serpente, quando entrou no jardim perfeito, ela promoveu um carnaval, ela promoveu a bagunça, ela ludibriou a mulher, enganou a mulher, ela fez com que a mulher esquecesse as 3 árvores que Deus havia lhe dado, e fez com que a mulher comesse da árvore que era de Deus. Porque a árvore da ciência do bem e do mal não era do diabo, era a árvore de Deus. Mas Deus queria dar deste fruto depois que o homem comesse da árvore da vida, porque ele, comendo da árvore da vida, poderia depois ceiar com Deus. Não é assim que acontece com o crente. Ele é salvo, ele é lavado e remido pelo sangue, ele experimenta de Cristo, depois ele desce as águas batismais, e depois ele vem comer na mesa da comunhão com Deus, e Deus prepara uma mesa perante ele, na presença dos seus inimigos. Ai, irmão, para de graça, já era para estar dando uma carrada de glória a Deus aí, rapaz. E não é assim que a serpente faz. Deus dá a ele uma árvore da vida, Deus dá uma esposa abençoada, uma mulher bonita, uma mulher saudável, uma mulher exclusiva para o camarada. Mas a serpente entra e diz assim: olha, esquece essa árvore aí, tu tem que olhar para essa aqui que não é tua, tu tem que experimentar essa aqui que não é tua. Foi o que aconteceu, irmão, quando Adão sai, deixa a mulher sozinha, e a serpente sagaz engana a mulher. Mas você pode dizer assim: esse papo de serpente falar, isso é mito. Da mesma forma que cachaça fala, da mesma forma que droga fala. Quando um drogado fica sem tomar a droga fala com ele, ele vê alucinações. Há algo dentro dele, uma sede incontrolável. Ele tem que fumar, ele tem que beber, ele tem que se prostituir, porque há uma voz carnal bradando dentro dele. Assim é a serpente quando está atuando na vida do homem. Ele faz o homem cobiçar aquilo que não é dele. Deus tinha dado toda a terra a Adão, mas ele perdeu o direito de possessão da terra. Adão, que era a coroa da criação, agora a coroa cai no chão, como está escrito em Lamentações capítulo 5 versículo 16: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. O homem foi separado de Deus, expulso do Santíssimo. Ele vivia na presença, passou a estar diante da presença. 2 querubins Deus colocou agora na árvore da vida, para que o homem não se tornasse um eterno pecador. Porque a diferença entre o diabo e o homem é uma coisa só: o diabo foi criado na condição de espírito, e quando ele pecou no céu, não existe mais solução, porque em espírito ele já foi criado em imortalidade. Uma vez que ele se rebelou contra Deus, não existe mais chance para ele. Mas para o homem existe uma segunda chance, porque Deus criou ele com carne e osso, e carne e osso, carne e sangue é a chave para a ressurreição. Deus colocou 2 querubins na árvore da vida, para que o homem não corresse lá e se tornasse eternamente pecador. 2 querubins, 2 anjos protetores, protegendo a árvore da vida. E diz a Bíblia que uma espada flamejante circundava a árvore, para ninguém se aproximar. Se o homem fosse para cima, a espada feria, a espada matava. Aí em Gênesis 3:18, a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Diz a Bíblia em Gênesis 3:18 que a terra passou a produzir espinhos e cardos. O homem perdeu
perdeu a posse legal da terra e passou a ser escravo do estrangeiro. Diz uma palavra em Levíticos capítulo 25, versículo 48, quando Moisés vai instruir Israel acerca da lei da remissão, lá no versículo 45 por diante, ele diz: quando um dos teus irmãos empobrecer e o estrangeiro se assenhorear sobre ele, um irmão próximo, um parente próximo, deverá resgatar a terra e entregar a posse do teu irmão. Adão, que é o nosso pai, a coroa da criação, o pai da primeira criação, caiu, pecou, e ele passou a ser escravo do estrangeiro. E quem é o estrangeiro? O estrangeiro é o diabo. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que ele imperava sobre a terra. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz o apóstolo anônimo que ele detinha na mão a chave da morte, e ele imperava sobre a terra, amedrontando os homens e fazendo os homens seus escravos e capachos. Durante muito tempo ele andou na terra promovendo a matança, a destruição, porque o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Foi Jesus que disse em João capítulo 10 e o versículo de número 10. O homem não teria condição de se remir, de resgatar a si mesmo e muito menos de resgatar o seu próximo. No Salmo 49, versículo de número 7, presta atenção, olha para cá. No Salmo 49, versículo de número 7, diz que ninguém poderia remir o seu irmão, visto que a soma é altíssima. Sem contar que o homem se transformou em inimigo de Deus. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo de número 2, que em outro tempo nós éramos por natureza filhos da ira de Deus, porque Deus não tolera o pecado. O Deus é tão puro de olhos que não pode suportar o mal. A humanidade ficou pervertida. Em Gênesis 6, versículo de número 3 a seguir, diz que as imaginações do coração do homem eram más desde a sua meninice. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo de número 12: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso todos pecaram. Em Romanos 3 e 23 está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 11, verso 32, a parte B, diz a Bíblia que por causa da desobediência de um homem, todos foram cerrados debaixo da desobediência. Oh meu Deus, oh meu Deus, o tempo passou. Deus criou um sistema sacrificial para aproximar o homem dele, o sistema levítico, para que o homem pudesse ser poupado, não perdoado, mas poupado das suas iniquidades. Através do derramamento de um animal, aquele sangue inocente era a substituição do sangue do homem na presença de Deus dentro do Santíssimo. Uma vez no ano, Deus permitia com que um homem chamado sumo sacerdote da tribo de Arão, da tribo de Levi, ele entrasse dentro do sumo santíssimo com o sangue daquele animal, fazia uma propiciação por ele e depois fazia pelo povo, para que Deus não castigasse a terra, não ferisse a terra e não destruísse a terra por conta daquela substituição por causa de um animal inocente. Mas tudo isso apontava para o Cordeiro de Deus, porque quando Deus ficou cansado de tanto sacrifício e oferta, e o homem cada vez mais mergulhado nas trevas, no pecado, na bruxaria, no ocultismo, olha para cá, depois que o homem perdeu o discernimento, ele tinha tudo para ver os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, porque quando a serpente foi enganar Eva, ela disse: no dia que comer desta fruta aí, vão se abrir os teus olhos. Olha a mentira da serpente. A serpente sabia que existe no homem uns olhos espirituais, os olhos do entendimento, e Adão poderia ver
ver os anjos, ele ia ver tudo, o céu, ele ia ter discernimento de tudo. Mas sabe o que restou para Adão e Eva enxergarem? A nudez um do outro, a vergonha um do outro. Diz a Bíblia que eles foram se esconder, de Deus, temeram a voz de Deus no jardim. E como é que o homem tenta abrir hoje os olhos do seu entendimento? Ele tenta com a macumba, com a feitiçaria, com a cartomancia, com a necromancia. Ele tenta de tudo para conhecer o seu futuro. Uma mulher quer alguém, quer possuir alguém, ela vai lá no terreiro de macumba, faz um sacrifício, oferece aos demônios e tenta tirar aquele homem daquela mulher, desfazer famílias, casais. É assim que o homem carnal tenta enxergar o mundo espiritual. Mas para este povo ele deu algo diferente. Ele pode dar a você. Sabe o que é que ficou no lugar dos olhos do entendimento? A fé. Oh glória. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza exata daquilo que se espera. Este povo não precisa consultar as cartas, o tarô. Este povo não precisa do zodíaco. Este povo não precisa de signo, nem de consultar nada. Ele tem fé nessa palavra. Ele crê nesta palavra. Vocês trouxeram Bíblia aí? Chacoalha ela aí, meu irmão. Oh meu Deus, tem uns crentes parados aqui que só Jesus de Nazaré. Oh glória. Você tem fé esta noite, meu irmão, que vai ser curado? Você tem fé, jovem, que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo? Oh glória a Deus. Nós não viemos fazer graça para ninguém rir aqui esta noite. Nós viemos falar de coisas espirituais. As coisas visíveis são passageiras, as coisas visíveis são efêmeras, mas as coisas espirituais são eternas. Nós estamos falando do mundo vindouro, nós estamos falando de um milênio, nós estamos falando de uma restauração, nós estamos falando de novos céus e de nova terra onde habitará a justiça. Nós estamos falando que o Messias vai voltar, vai assentar-se no trono de Davi e vai reger as nações com vara de ferro. Se o PT não se acabar agora, Jesus vai estar chegando aí logo logo para acabar com essa bagunça. Adora aí, meu irmão. Adora aí, obreiro. Oh, Ragama Choremas. Oh, Ragamanto Caramanto Regadara Churabacandara Surama. Jesus quer encher crente de poder no meio da rua hoje. Oh glória, oh glória, oh glória. Jesus quer te encher, irmão. Jesus quer te encher, varão. Abre a boca aí em praça pública e testifica, glorifica, adora a Deus, levanta a mão e glorifica Ele. Oh glória! Olhe para cá, meus irmãos. Oh glória! Olhe para cá. Eu já estou terminando já. Não tinha jeito para o homem se redimir. Era necessário um parente que possuísse riquezas para resgatá-lo e devolver a posse. A terra estava sob o poder das trevas. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 4 que o povo que estava em densas trevas viu uma grande luz. Isaías 60, versículo 1 está escrito: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Mas antes disso houve uma reunião no céu. Deus estava vivendo um dilema, se é se eu posso aplicar esta palavra. Mas a Bíblia utiliza sentimentos humanos a Deus para facilitar o nosso entendimento e a nossa compreensão. Porque Deus não fica afobado, nem nervoso, nem estressado, nem ansioso. Deus não passa os carros na frente dos bois. Tudo que Deus faz foi pré-organizado em um tempo da eternidade pela sua sabedoria perfeita. Deus não erra, porque a sua sabedoria fiscaliza tudo. Oh glória!
glória. Já era para estar dando 10 glória a Deus por causa disso, irmão. Mas vamos entender numa linguagem humana. Deus estava num dilema. A humanidade estava em pecado, merecia uma punição, porque eu disse que o salário do pecado é a... Deus uma vez tentou renovar a terra, enviou um dilúvio e salvou 8 pessoas, Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, mas a terra continuava debaixo da maldição, e Deus estava sendo cobrado pela sua justiça. A justiça necessitava ser satisfeita, e a justiça de Deus dizia assim: pune, castiga, destrói, lança tua ira, acaba com tudo, muda tudo, cria tudo novo, joga isso no caos. Mas como Deus é equilibrado, do outro lado o amor estava dizendo: perdoa, restaura, regenera, levanta, reconstrói, oh glória, reconcilia, orema catura maia, suricandera, erema, e como te quedere cachorro de que mensorra. Muita gente já disse isso para você: não tem mais jeito, está acabado, está perdido, não tem condições. Mas o amor de Deus é forte, o amor de Deus é forte, o amor de Deus é indestrutível. E o amor disse: não, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho algo grande para fazer. E esta noite estamos aqui adorando a Ele, dizendo que Ele é grande. E Deus em reunião, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pedro usa uma expressão muito bonita. Ele fala: o determinado conselho e presciência de Deus. Nesta reunião não entrou anjos, somente o ancião de dias, somente o verbo que estava no seio do Pai, a sabedoria que está em Provérbios capítulo 8, verso 22, e o Espírito Santo, que é a unidade entre o Pai e o Filho. Eles estavam em reunião, e o Pai sendo cobrado pela justiça, castiga, destrói, apaga, e o amor dizendo: perdoa, reconcilia. E aí Deus cria um plano da salvação. Eu estou usando uma linguagem para a gente entender, porque o plano da salvação já estava no tempo eterno, porque Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então ele diz assim: eu preciso criar um meio, um plano. E aí entra o verbo se prontifica e diz assim: meu Pai, como é que vamos resolver esse dilema? E ele olha e diz: nós temos que sanar, reconciliar, fazer alguma coisa. Mas por outro lado, a justiça tem que ser feita, alguém tem que receber a punição. O homem pecou, Adão caiu, e o filho de Adão tem que receber toda a punição. Mas não tem ninguém santo lá embaixo. Eu olho daqui e não vejo o justo sequer. Aí o Pai brada e diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eita. Aí o verbo lá no seio do Pai brada: eis-me aqui, envia-me a mim. Sacrifícios e ofertas não quiseste, mas no começo do livro está escrito de mim: eu estou aqui. Sacrifícios e ofertas não quiseste, mas prepara-me um corpo. Preparaste um corpo para mim. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Vamos colocar um sentimento de pai aí no meio, né? Mas meu filho, meu pai, já que tem que ser um filho de Adão, que tem que pagar, e não tem ninguém santo lá embaixo, preparaste um corpo para mim, deixa eu ir lá. Se por causa de um todos foram feitos pecadores,
Se por causa de o contrato foi passado para o estrangeiro, agora precisa de um irmão lá embaixo, agora tem que ser um irmão rico. E eu sou rico, Pai. Eu sou rico em graça, eu sou rico em beleza, eu sou rico em formosura. Deixa eu ir lá, meu Pai. Eu vou se fazer de pobre para que eles sejam ricos lá embaixo. Deixa eu ir, eu vou entrar pela porta, eu vou nascer, eu vou crescer, eu vou viver as mesmas emoções, eu vou participar de tudo, da carne e do sangue, eu vou sofrer, deixa, Pai, mas quando eu bradar lá na cruz do Calvário, quando eu derramar o meu sangue precioso, o Senhor terá povos, tribos, línguas e nações para te adorar. Oh, meu Deus, já era para você estar dando uma rajada de língua estranha. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. E o filho continua dizendo o seguinte: olhe para cá, veja a reunião, o que aconteceu na reunião. O filho disse assim: meu pai, ninguém pode morrer por ninguém lá embaixo, porque a vida que o homem tem, já foi nós que damos a ele. É por nós que eles vivem, se movem, respiram. É por causa de nós. A vida que está lá no homem, foi nós que insuflamos no nariz dele, sopramos o ar da vida, demos-lhe alma, demos-lhe espírito, e é por isso que eles vivem. Então a vida deles não lhes pertencem, e eles não podem dar o que não é deles. Mas eu tenho vida em mim mesmo, meu Pai. Ninguém tira a minha vida de mim. Oh, glória a Deus. Eu tenho o poder de dar a minha vida, de tomá-la novamente, porque esta autoridade tu me deste. Então eu vou dar a minha vida voluntariamente. Eu vou dar a minha vida, eu vou derramar a minha vida na morte. Eu vou cumprir o mandamento que eles não conseguem cumprir, e os meus créditos vão ser depositados na conta deles, meu Pai. Eles vão receber da minha graça, da minha riqueza, e toda vez que o diabo forem assustá-los ou acusá-los, eles vão olhar para o meu sacrifício e vão ver que o meu sangue tem crédito para perdoar. Que derramar a tua ira para cumprir tua justiça. Oh, glória. Tem crente sentindo renovo na alma hoje aqui. Oh, glória a Deus. Tem crente sentindo alegria na alma. Tem uns cabeça de Big Brother aí no meio que não está entendendo nada. Vai precisar ralar muito de joelho e comer muita Bíblia para entender o que eu estou pregando aqui. Mas tem crente espiritual que está ligado no trono, e o coração dele está igual motor de Toyota. Está tremendo. Está tremendo, está tremendo, dando glória. Eita! Eu vou deixar você adorar por um minuto aí, adore aí. Seja renovado agora em nome de Jesus Cristo. Seja renovado agora em nome de Jesus Cristo. Abre esta boca bonita, dá uma rajada de glória. O diabo te aperreou a semana toda, te pressionou, te acusou, mas esta noite você está coberto pelo sangue do madeiro, o sangue da cruz, o sangue precioso. É Ele que está no umbral da porta da tua casa, é Ele que está sobre a tua cabeça. O Espírito Santo te envolve neste manto de graça, neste manto de mistério. Dá lugar ao Espírito Santo esta noite. Ele está para lá e para cá, aquecendo o barro. Deixa o barro pegar fogo.
ele vai começar a soprar da direita para a esquerda. Sente uma lufa quente do Espírito agora abraçando tua alma. Sente agora, da direita para a esquerda, o Espírito Santo vem. Ele vem do norte, ele vem do Monte Sião, ele vem. Sente o sopro do Espírito agora aí. Sente o sopro agora, abre a boca, seja renovado agora. Estou entrando aonde ninguém pode entrar, diz o Senhor. Estou visitando o teu âmago, o teu íntimo, cada quadrante da tua alma, porque eu te conheço por dentro, diz o Senhor. Não serás mais o mesmo depois deste encontro de jovens, porque eu marquei esta data para carimbar a tua alma e imprimir em ti um novo sentimento e um novo coração. A partir de hoje serás apoderado pelo meu Espírito, diz o Senhor. Serás como a tocha acesa nesta cidade, moço. Te prepara, porque eu através de ti farei uma grande obra. Quentes rolando neste rosto novamente. Oh glória, não se assuste não, isso é poder de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, isto é a Assembleia de Deus, meu irmão. É como Sara, tem quase 100 anos, mas ainda é bonita. Oh glória, é cheia da graça. Faraó que não toca, oh glória. Oh meus irmãos, eu tenho que concluir. Oh glória, o negócio está gostoso aqui. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui. Orebacaturi mitera mandagas, kelikitrio leregimitriafá. Oh, canta no Espírito, canta. Brota uma fonte de água viva esta noite no teu interior. Oh glória. O filho disse: tu tens que punir o homem, mas pode despejar a tua ira em mim, meu pai. A ira que era para ser despejada no homem, despeja em mim, meu pai. Porque se tu despejares no homem, o homem não suportará. Mas eu sou como tu, eu sou Deus e posso suportar a tua ira. E o pai dizendo: mas vão bater na tua face, vão cuspir no teu rosto, vão arrancar tua barba, vão rasgar tuas vestes, vão colocar uma madeira nos teus ombros e tu vai caminhar numa rua estreita, vão te dar uma quarentena de açoites, vão te fincar no crânio uma coroa de espinhos, vão bater com caniço.
vão bater, vão te esmurrar, vão socar teus olhos, vão socar teus lábios, tu ficarás desfigurado, os homens irão manear a cabeça, alguém vai olhar e vai dizer: é um maldito, é um delinquente, é um marginal, é um maldito que está pendurado na cruz. Oh, glória. Aí o filho diz: mas sem derramamento de sangue, meu pai, não há remissão de pecado. Oh, glória. Oh, glória. Aí você pode pensar assim: lá vem o irmão fazer algo meloso agora, e ele vai descrever o sofrimento de Jesus. Mas é assim que os filmes hollywoodianos apresentam Jesus, né? Acabado, desfigurado, derrotado. Mas vamos ver por outro ângulo. Vamos olhar por outro ângulo. Quando os soldados desocupados de Roma, truculentos, fortes, não tinham nada para fazer, encontraram um galileu franzino, magro, eles disseram: é agora que a gente tira o atraso, nós vamos bater nesse camarada até fofar. E eles levaram Jesus para uma espécie de pelourinho, amarraram as suas mãos e começaram com uma azorrague bater em Jesus. Depois que Jesus estava com a sua carne dilacerada, colocaram novamente as vestes de Jesus, e aquilo ficou como um esparadrapo na ferida, colou. Depois levaram ele para uma sala, teceram uma coroa de espinhos, colocaram na sua cabeça, bateram com caniço. Um soldado tirou seu manto vermelho de Roma, colocou em Jesus como se fosse púrpura, como se fosse uma manta de um rei. E os soldados de Roma se curvaram e começaram a caçoar dele, dizendo: salve, rei dos judeus. Salve, rei dos judeus. Botaram uma venda nos olhos dele, começaram a bater nele, e alguns se prostravam e escarneciam dele, dizendo: salve, rei dos judeus. Mas com Deus ninguém brinca, ele não tem o culpado por inocente. Toda palavra ociosa que sair da nossa boca será prestada conta diante dele. Aí quando o pai olhou os soldados do maior império da terra se curvando diante de Jesus e chamando ele de rei, o pai disse: registra aí, eles estão brincando, mas eu não estou brincando não. Eles estão se dobrando diante do meu filho. O maior império da terra, representado pelos seus soldados, pelo seu exército, está de joelho dobrado diante do meu filho. É o meu filho sendo conquistador de todos os impérios da terra. A terra está sendo entregue ao meu filho agora, porque Roma está reconhecendo ele como rei. Mas foi muito sofrimento, meu irmão. Colocaram a coroa de espinhos. Aí eu faço você lembrar agora. Se você prestou atenção na pregação até agora, você vai ver que um dos sinais da maldição foi o quê? Gênesis 3:18. Espinhos e abrolhos. É a representação do império das trevas sobre a terra. E aí eles colocaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, mas havia uma tradição dizendo que todo rei vitorioso deveria tirar da cabeça do rei vencido a coroa dele e colocar na sua cabeça para mostrar que ele venceu a guerra. Só que a única mísera coroa que o diabo tinha era aquela, não tinha outra. Mas Jesus disse: não tem problema, eu venci. Tira a coroa da cabeça dele e põe na minha, para mostrar que eu sou o campeão dessa história. Era para você estar dando umas 10 mil glória a Deus, só por isso. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Colocaram ele no meio de dois bandidos para se cumprir a profecia. Ele estava dependurado na cruz. Quando ele chega lá, rasgam suas vestes, as feridas voltam a minar sangue,
Ele está fraco porque não bebia e nem comia desde a quinta-feira à noite, quando foi preso no Getsemane. Seus lábios estão rachados, seus olhos estão inchados, ele não consegue falar direito, a sua língua se pegou ao paladar, como diz o Salmo 22. Ele é deitado na cruz, pregos pontiagudos são batidos nos seus pulsos, acertam os nervos dos braços, os nervos são esticados como cordas de violino, e é como uma descarga elétrica passeando pelo seu corpo. A Bíblia diz que Deus permitiu que ele fosse moído, pisado como o cominho no pilão, ele foi triturado. Glória a Deus. Fizeram um orifício lá no monte chamado Caveira, puxaram com a corda a cruz. Quando ela cai no orifício, no buraco, o corpo dele pende para frente, ele se apoia no cravo do pé e se ergue para não morrer sem ar. Aleluia. Ele está lavado em sangue, porque o couro cabeludo é a região mais lavada pelo sangue. Quando feriram o seu couro cabeludo, um sangue grosso desceu e começou a lavar, a escorrer pela a madeira, começou a descer e começou a gotejar na terra. Eita! Oh, olhe para a cruz agora, olhe para lá. Olhe para a cruz, meu amigo. Olhe para o Calvário agora, reverencia Ele. Era Deus dando uma prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 4, verso 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. No Salmo 22, Davi tem uma visão da cruz no mundo espiritual. Enquanto ele está crucificado, a sua alma começa a entrar no limiar entre a vida e a morte, e ele começa a ter visões do mundo espiritual, e ele começa a ver demônios zigue-zagueando sobre a cruz para fazê-lo quebrar o voto, porque ele tinha feito um voto: não beberei deste fruto da vide até o dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Logo abaixo da cruz tinha um balde com vinagre, e ele estava sentindo a sede do pecador, dizendo: tenho sede, tenho sede. O soldado encharcou uma esponja, colocou numa vara e levou até a sua boca, mas o diabo sabia que aquilo era para amenizar a dor, porque tinha algum elemento ali que amenizava, entorpecia os sentidos. E segundo, se ele bebesse o vinagre, algo proveniente da uva, ele quebraria o voto que fez com os discípulos na última ceia. O diabo queria fazer com que ele quebrasse o voto, descesse da cruz, clicasse, chamasse pelo Pai, ele enviasse legiões de anjos, mas ele rejeitou a afronta, suportou a cruz. Ele foi até o Monte Caveira, retirando a espada que estava no caminho do paraíso. A espada era a cruz em forma de espada romana, e ele carrega a cruz. O pastor estava sendo ferido para salvar as ovelhas, ele estava dando a sua vida pelas ovelhas, ele estava tirando a espada do caminho. Eu sou o caminho. Ele estava carregando a cruz, as mulheres batendo no peito, chorando, mas ele estava levando a espada para colocar onde? Para colocar onde? Na cabeça da caveira, porque ele é a semente da mulher, aquele que nasceria para esmagar a cabeça da serpente. A cabeça da serpente ele estava levando a cruz, e lá na cruz do Calvário, como um grande capitão, ele inverte com uma espada e finca na cabeça da caveira. Glória a Deus. E ele brada: está consumado. Está consumado. Houve terremoto,
O céu escureceu. Aleluia. Oh, glória a Deus. E a sua alma foi derramada na morte. Ele se apresenta diante do Pai como sumo sacerdote eterno e entra nos tabernáculos eternos. Ele faz a propiciação pelos nossos pecados de uma vez só, definitivamente. Não precisamos mais imolar animais, porque o sangue dele fala mais alto do que o sangue de touros ou de bodes, ou até mesmo do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus Cristo nos condiciona novamente a entrar com ousadia no santuário. Ele tirou a espada e passou pelos querubins. Oh, glória! Os querubins diante das portas eternas enxergaram alguém que estava vindo de longe. E quem é este que está vindo de longe? Os querubins se assustaram. Parece que é um homem que está se aproximando. Nenhum homem ousou enfrentar essas portas, mas está vindo aquele que é maior do que Adão. Adão pecou no jardim, mas ele venceu no deserto. Está aquele que venceu, está chegando ele. Como é que ele está vindo? Um querubim olha para o outro e diz assim: quem é esse? Tu estás conhecendo ele? Eu não conheço não. Agora vê as vestes deles, está salpicada de sangue. A veste dele, ele vem como vestimenta resplandecente, salpicada de sangue. Quem é? Não sei, vamos perguntar. Quem é esse que vem de Edom, com vestimentas tintas, salpicadas de sangue, que vem de Bosa, que vem lá da batalha, que vem lá da batalha sangrenta? Quem é? Aí ele vem marchando, ele vem pesando, marchando na plenitude da sua força, e ele brada de lá dizendo: sou eu, poderoso para salvar. Oh, glória! Meus irmãos, a hora não permite mais. Mas o Pai diz assim: levantai-vos, ó portas. Eita! Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, porque está entrando o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, o Senhor poderoso na guerra. E os irmãos vão entender que é neste dado momento que João está perante o livro onde não tinha ninguém que podia abrir. E de repente todos os anjos de Deus se prostram para o adorar. E João chorando. E o céu não é lugar de chorar. O céu não é lugar de problema. O céu é lugar de solução. O céu tem solução para o teu problema hoje. O céu tem vida em abundância para a tua vida. Porque quando João olhou para trás, estava entrando o proprietário da terra, aquele que reconquistou o direito, aquele que venceu. E João começou a olhar para ele. Ele se senta à destra da majestade, pega o livro da destra daquele que estava sentado, e ele diz: agora a terra me pertence, a tua vida me pertence, diz o Senhor. Eu te comprei, eu derramei o meu sangue por ti. Agora a tua vida me pertence. Reconhece, entrega a tua vida ao meu cuidado, ao meu domínio, à minha vontade. Esta noite eu quero abrir um novo livro, um novo histórico para a tua vida, diz o Senhor. Esta noite você pode reacender o teu nome no livro de Deus, reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Oh, glória! E eu vou concluir agora. Será que ele tem algo novo abrindo o livro hoje da tua vida? Oh, glória! O livro da tua vida está na mão dele. De braços abertos. A tua vida não pode ser tocada porque está na mão dele. O livro da tua vida está com ele. E muito ele pode abrir o selo esta noite. Ele pode abrir os selos esta noite da tua vida. Do teu coração. Esta noite ele tem cura.
Ele tem batismo com o Espírito Santo. Ele tem salvação para o teu lar. Ele tem salvação para a tua casa. Ele tem libertação das drogas. Ele tem uma mudança radical. Ele tem uma transformação de mente, uma mudança de coração. Ele pode desatar aquilo que está emaranhado. Ele pode abrir o que está selado e dar uma nova vida a você esta noite. É Ele que está sentado à direita, Salvador, como o segundo Adão vitorioso. Ele é o nosso cabeça agora. Não estamos mais na velha criação, mas quem está em Cristo agora, nova criatura é. pelos nossos pecados.